Então, a palavra de hoje é sobre: devo confiar totalmente na Bíblia? Hoje, sem querer, eu descobri uma coisa fantástica. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre isso, eu acabei tendo uma resposta que não era o que eu procurava naquela hora. O Google, eu não estava com a intenção de perguntar isso para o Google, mas o Google entendeu que era isso que eu estava perguntando e ele respondeu. Irmãos, se você perguntar para o Google, irmãos, isso é forte, isso é chocante. Grande parte das igrejas, dos pastores, principalmente essas igrejas grandonas aí, na sua grande maioria, grande parte, talvez dá para dizer que mais da metade, eu acho, dos pastores hoje, eles estão nessa linha agora, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E esse erro, ele é tão gravíssimo, e eu, sem querer, o Google me respondeu lá e falou: a Bíblia não tem negócio de conter a palavra de Deus, não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O Google, irmão, até o Google sabe responder. E os pastores estão dizendo que ela contém a palavra de Deus. Essa caneca, ela não é água, ela contém a água. E se ela contém a água, ela pode conter outras coisas também. Graças a Deus, por enquanto é só água. O Lelê acabou de trazer, está limpinho, mas tem vezes que cai uns mosquitos aqui, aí já não é só água mais. Aí, você entendeu? Então, se ela contém água, ela pode conter outras coisas também. Você prestou atenção nisso? A gravidade da pessoa dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, entendeu? Então significa que ela não é perfeita, que ela não é completa aqui. Porque o que acontece? A pessoa começa a pregar coisas que a Bíblia não diz. Aí, uma hora, ela vai ser obrigada a negar a Bíblia. Ela vai ser obrigada a negar as Santas Escrituras. Porque o que ela prega, a linha de pregação dela, entendeu? Vai indo, e o povo vai vindo, e a igreja vai crescendo, e aí não dá para mudar mais, né? Se você mudar, sai todo mundo, né? E aí, o que acontece? Para sustentar uma mentira, você tem que inventar uma outra mentira. Você tem que dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela só contém. Então, se a Bíblia só contém a palavra de Deus, dá para dar umas mudadinhas aqui. Isso é uma coisa diabólica. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é. Por quê? Que a Bíblia é perfeita. Porque ela é a palavra de Deus e porque Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, a palavra é perfeita. Olha o que diz. O primeiro princípio é aquela pergunta que sempre fazem. Geralmente os irmãos aqui da igreja não, porque aqui todo mundo crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas estou falando do ímpio, pessoas que estão chegando na igreja nova, né? Eles sempre fazem, mas ela foi escrita por homens. Como é que pode ser perfeita se foi escrita por homens? É verdade, ela foi escrita por homens. Vamos falar sobre um pouquinho sobre isso depois. Vamos ler aqui um versículo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em toda a justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. A Bíblia diz que, a própria Bíblia, que é sempre aquela história, né? Uma matemática, você faz para tirar a prova, para ver se a conta está certa, você tem que fazer outra conta, né? Então a matemática, ela prova que a matemática está certa, né? E a Bíblia é assim também, né? Entendeu? A Bíblia, ela mesma prova que ela está certa. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, se você tem o Espírito Santo, você vai cada vez tendo mais fé, cada vez vai tendo mais convicção que ela é a palavra de Deus, que ela é verdadeira, né? Quanto mais você estuda. A Bíblia, ela é totalmente inspirada. Agora, as pessoas pensam assim, né? Muitos pensam assim, né? Não acredito, isso me perguntam muitas vezes, né? Não acredito que Deus pode fazer o homem escrever o que ele quer. Essa é uma pergunta muito comum, muito, né? Hoje nem tanto, porque eu convivo mais com irmãos mais crentes mesmo, né? No começo do meu ministério eu convivia mais com gente do mundo, eu era mais evangelístico, o meu estilo era mais evangelístico, eu convivia mais com pessoas do mundo. Então isso aqui era quase todo dia, esse tipo de pergunta aqui, era quase todo dia. Mas eu não acredito que Deus pode fazer o homem escrever o que ele quer. Bom, aí nós vamos fazer algumas ponderações então em relação a isso. Bom, se você não acredita, por que não acredita que o homem pode inspirar, trazer inspiração? Por quê?
Isso é impossível. Como Deus tem esse poder? Como Deus vai fazer o homem escrever o que ele quer? Ele tem o poder de entrar na mente da pessoa? Acho que isso não é possível. Como que Deus vai fazer isso? Né? Mas, gente, vamos pensar bem. Esse tipo de pensamento é o pensamento de alguém que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo, que não conhece a Deus. Porque, presta bem atenção, se eu creio, se eu sou crente, eu creio que Deus criou os céus e a terra, mas nem precisa entrar nisso, vamos só no ponto, Jesus, se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, e Deus vai ressuscitar nós também e nos levarmos a salvos, quero perguntar uma coisa para vocês. O que é mais fácil? Fazer uma mesa, o carpinteiro fazer uma mesa, consertar o pé dela quando ela quebra. O que é mais fácil? Fazer a mesa ou mudar ela de lugar? Se Deus fez o homem, criou o homem, se Deus tem o poder de nos salvar do inferno, se Deus não tem o poder, se Deus não tem o poder de conduzir a mente do homem para escrever o que ele quer, então esse Deus é pequeno demais, ele não vai conseguir me salvar. Como que ele vai me conseguir salvar? Se ele não pode fazer uma coisa pequena, como que ele vai fazer uma muito maior, que é salvar toda a humanidade, é ressuscitar Jesus Cristo? Então aquela morte e a ressurreição é tudo mentiraiada, então? Então, se Deus tem o poder de criar o mundo, os céus e a terra, de fazer Jesus Cristo ressuscitar e fazer nós todos ressuscitar, levarmos todos a salvo, então, para ele, esse negócio de fazer o cara escrever o que ele quer, isso aí é fichinha para ele. Desculpa a expressão, mas é fichinha. Então, essas pessoas que não creem nisso, é porque elas não entendem o tamanho de Deus. Porque o tamanho de Deus, né? Eu estava pesquisando ali, agora há pouquinho, estava sentado ali, eu estava pesquisando ali, sabe quantas estrelas tem no planeta? É 10 sextilhões. Sextilhões, peguei no Google ali agora há pouco. Sextilhões, entendeu? Você vê 10 bilhões seria muito, né? Mas depois vem o 3, vem o 4, vem o 5 e vem o 6. E aí isso é tudo multiplicado por multiplicado, entendeu? Então, você sabe, né? Primeira vez que multiplica dá um tanto, na segunda vez já dá aquela montoeira, na terceira vez já dá aquela montoeira, entendeu? Não é assim? Tem aquela história, você vai trabalhar para mim, no primeiro dia eu te pago R$1. Só que todo dia vai dobrar. Aí você fala assim, você vai trabalhar 1 ano para mim. Aí fala, não, que isso? Vou trabalhar de graça para ninguém não? Só que R$1 dobrando todo dia, no 20º dia já dá bilhões. Entendeu? Primeiro dia, no segundo dia vai para R$2, no quarto dia vai para R$6. Mas quando você, não sei, acho que antes do mês, 20 e poucos dias já dá bilhão. Estima-se que há mais estrelas no céu do que grão de areia no mar. A Bíblia diz que Deus sustenta essa estrela na palma da sua mão. Ele conhece todas e chama todas pelo nome. Você entendeu? É lógico que você não entendeu. Não sou idiota de achar que você entendeu, eu também não entendi. Como é que eu vou entender o tamanho de Deus totalmente? Não tem como o ser humano entender o tamanho de Deus. Entendeu? Nem que eu fosse 1 bilhão de vezes mais inteligente, eu não tinha como eu entender o tamanho de Deus. O tamanho de Deus, ninguém consegue compreender o tamanho dele. Ninguém consegue essa conta, essa conta não tem fim. Que para Deus não existe coisa difícil. O que nós precisamos entender é que tem muitas coisas que, embora Deus não precise do homem, mas ele trabalha junto com o homem. Aí tem um processo, aí tem um tempo, tem um monte de regra, tem um negócio de cuidador, entendeu? Mas não porque é difícil para Deus, mas porque é difícil para o homem. E Deus está trabalhando junto com o homem. Então ele vai transformar o seu casamento, por exemplo. Então, para Deus não tem dificuldade nenhuma, ele pode fazer isso num segundo. Mas esse tipo de coisa ele não faz assim sozinho, ele vai fazer junto com o casal, né? Vai ser uma obra que vai ser trabalhada junto. E aí, não por causa da limitação de Deus, porque para ele não tem limitação, mas por causa da limitação do homem, isso é um processo e leva tempo. Mas naquilo que depende só dele, a Bíblia diz que com um assopro ele destrói um assopro só um. Satanás, os anjos, os demônios, tudo, não sobra nada. Destrói tudo. Só com um assopro, né? Então, Deus, ele é poderoso, irmãos, ele é grande. Agora, uma coisa que nós precisamos entender também, nessa questão da Bíblia inspirada por Deus,
que a Bíblia é inspirada por Deus, não significa que Deus tomou o apóstolo Paulo, João, tomou eles assim, eles ficaram inconscientes e a mão deles ia. Não. Deus não trabalha assim, não. Não, isso é espiritismo. Isso aí quem fazia era o Chico Xavier, entendeu? Isso é espiritismo. Deus não trabalha assim, não. Se Deus trabalhasse assim, ele não precisava usar Paulo, João, Pedro, ele podia usar qualquer o Zé da esquina, o Joãozinho lá da coisa, ele podia usar qualquer um, né? Para escrever a Bíblia. Mas por que ele usou grandes homens de Deus? Né? Porque Deus usou esses homens, mas é mais ou menos assim, não foi Deus que escreveu, foi o homem mesmo que escreveu. Entendeu? Com as suas culturas, com as suas linguagens, entendeu? Né? Só que Deus não permitiu que eles errassem, que eles escrevessem algo errado. Deus deu a inspiração para eles escrever e não permitiu que eles errassem. Mas na verdade quem estava escrevendo era Paulo, era Pedro, era João. Se você observar, por exemplo, né? Por que Moisés foi um que escreveu bastante livros? Quem escreveu mais livros? Moisés e Paulo. Isso faz você lembrar de alguma coisa? Né? Os dois homens mais instruídos da época. Que, segundo a Bíblia, né, Moisés foi instruído ali na cultura egípcia, né? Tal, pessoas esclarecidas. Né? Moisés, um homem treinado 40 anos no deserto. Né? Mas ele era um homem sábio. Sabedoria secular, lógico. E Paulo também, um homem sábio. Uma sabedoria secular, mas era uma sabedoria. Mas quando a pessoa converte, Deus usa essa sabedoria. Você vê, por exemplo, converte um músico famoso, um músico espetacular, entendeu? Se ele converteu de verdade, Deus vai usar aquela habilidade, aquele dom que ele tem ali, depois usou primeiro para o mundo, depois vai usar para o bem. Entendeu? Então Deus usou a habilidade de Paulo, uma habilidade que ele tinha, para escrever a maior parte da escritura, porque ele era um cara bastante habilidoso nisso, né? Um homem sábio, né? Então, o fato de ter sido homem, então foi homens que escreveu mesmo. A mão do cara não estava assim, tomado, assim, porque esse negócio aí não existe não, viu? Esse negócio que a pessoa caiu no poder do Espírito, assim, e apagou e não sabe mais o que faz, tudo mentira, viu? Mentira. A pessoa caiu e apagou assim, é possesso, expulsar o demônio. Ou então ela está sugestionada, né? Todo mundo vai cair mesmo, então eu tenho que cair também. Hoje é o dia de cair lá na igreja, então eu vou lá e aí vou cair também. Né? Ou então ela está possessa. Né? Porque não existe esse negócio aí. Então, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Agora, entenda uma coisa. Vou te falar algumas coisas para estimular a sua fé, para ajudar você a ter mais fé. Né? Você ter mais convicção ainda, você já tem, a maioria aqui sabe que a Bíblia, né, é a palavra de Deus, mas para você ter ainda mais convicção disso. Né? A Bíblia foi escrita por 66 livros, 40 autores diferentes, quer dizer, a Bíblia não é um livro, é uma enciclopédia. Né? 66 livros, 40 escritores diferentes, uma grande parte, alguns eram contemporâneos, outros não. A maior parte deles não eram. Do primeiro ao último livro ali, deve dar uns 1.700 anos de diferença, e não há uma contradição entre um livro e outro. Entendeu? Aparente contradições tem. Tem aparentes contradições. Aparente. Tem algumas situações que parece que a Bíblia está se contradizendo, mas ela não tem contradição nenhuma. Né? Nenhuma. Por exemplo, tem um caso, lá tem vários casos, mas vou citar um só para os irmãos estarem entendendo. Porque não vai dar tempo, é só hoje que eu vou. Isso aqui não é uma série de mensagens, é só hoje. Por exemplo, tem uma passagem lá que diz que, né, um dos apóstolos lá curou um cego, e um dos evangelhos diz que ele estava na saída do templo. E o outro evangelista fala que ele estava na entrada. Parece uma contradição, né?
Porque você sabe, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, é meio que contando a história de Jesus. Principalmente os 3 primeiros. E eles contam algumas coisas que eles contam ali, é a mesma coisa. A mesma história que contou, mas tem algumas histórias ali que foi contada por Mateus, por Marcos, por João e por Lucas. Um evangelista diz que o doente estava na porta do templo, estava na saída. O outro falou que estava na entrada. Agora, se eu estou aqui dentro da igreja, aquela porta o que é? Ela é a saída, não é? Mas se eu estou do lado de fora, aquela porta é a entrada. Entendeu? Então, dependendo da posição que o cara está, dependendo do escritor, da posição que ele está, né? Ele pode ter uma visão diferente, né? E também tem uma outra questão. Algumas vezes, por exemplo, vai lá, Mateus conta uma determinada história, mas só que ele gasta uma página quase inteira para contar aquela história. E Marcos conta a mesma história, um pedacinho desse tamanho. Aí parece muitas vezes até que tem contradição, mas não tem. É que um contou de maneira resumida, entendeu? O outro contou os detalhes, entendeu? Mas erro, contradição mesmo, não existe na Bíblia. Não existe. Pessoas estudiosos que estudam a Bíblia a vida inteira para ensinar, e sabem que não tem erro. Mas também tem aqueles que estudam a Bíblia quase que a vida inteira para ver se encontram um defeito. Não conseguiram achar. Imaginar que tem alguém que estuda muitos anos a Bíblia para ver se encontra um defeito. Imaginar que tem alguém que se dispõe a fazer isso, só pode ser Deus mesmo. Só pode ser Deus conduzindo tudo, né? Porque falar, não, tem que ter esses caras também lá na terra, para poder o negócio, né, ficar bem comprovado mesmo. Não tem como ter contradição, não tem como a gente não confiar na Bíblia como palavra de Deus, como perfeita. Porque se ela é a palavra de Deus, ela não pode ter nenhuma vírgula errada. Então tem versões que são diferentes. Mas é uma versão diferente. Num lugar está lindo, no outro lugar está bonito. O significado é o mesmo. Tem algumas versões que dificultam um pouco a leitura. Mas aí o que a gente faz? Dificulta um pouco a leitura? Não, perdão. Dificulta um pouco o entendimento. É o que você faz. Ou você pega mais do que uma versão, os estudiosos fazem isso, ou ele pega 2, 3 Bíblias para a versão, mas tem aqueles também que vão lá para o grego e para o hebraico e para o aramaico para poder entender, né? E uma coisa interessante, Deus é tão poderoso, Deus é tão poderoso, que eu vou falar uma coisa agora que vocês não vão cair porque vocês estão sentados. Deus é tão poderoso que o original, sabe, o grego, o aramaico, sabe, o hebraico, não se fala mais hoje, né? Ainda se fala, parece que o hebraico, aramaico não, o grego parece que ainda se fala, mas não é mais o grego da época da Bíblia, entendeu? Aquela língua onde a Bíblia foi escrita, não se fala mais, ela não existe mais, então ela não tem mais como ser mudada. Então se alguém quiser mudar a Bíblia, é só recorrer ao original lá que desmonta tudo, e fala, não, isso aqui está tudo errado. Prestou atenção? O poder de Deus, como Deus é poderoso, e quando Deus diz que vai preservar, Ele preserva mesmo, não tem quem possa mudar. Porque se a língua onde a Bíblia foi escrita, ela continuasse, ela poderia estar mudando também, né? Mas como acabou, ninguém mais fala, então não tem mais mudança. Ela vai estar sempre lá. Para o dia que eu tiver dúvida na Bíblia que eu estou lendo, recorrer lá ao original para ver o entendimento. Você entendeu? Agora tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês. A Bíblia nunca foi escrita uma cópia só. Se alguém quisesse escrever tudo errado, mudar tudo, ele teria que recolher todas as cópias. Por exemplo, pastor, fala uma coisa, vamos dizer que eu falasse uma coisa aqui, né? Está sendo gravado, né? Não está sendo gravado não, porque naquela época não tinha gravação, né? Mas vamos dizer que eu fale aqui eu escrevo alguma coisa aqui e dou uma cópia para cada um. Mas depois eu me arrependo daquilo. Aí eu quero falar outra coisa, né?
Aí eu tenho que recolher todas as cópias. Só que o irmão ali já passou a cópia dele para a irmã dele, outro já passou para o outro, já passou para o outro, não tem mais como recolher. É verdade que se você raciocinar e pensar, falar, mas como pode sustentar a Bíblia assim, né? Não ter erros, não tem... Né? As pessoas podem mudar. Eu posso escrever uma Bíblia totalmente diferente do que está ali. Você vai escrever, mas você não vai enganar ninguém. Né? Você pode. Mas você não vai enganar ninguém, sua Bíblia não vai para frente. Ela vai ser jogada no lixo rapidinho, porque todo mundo vai ver que ela não presta. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela é perfeita. E nem uma vírgula pode ser mudada. Então Deus permite que tenha várias versões, mas que não muda o significado. Agora, dependendo da vírgula, ela pode mudar o significado da palavra. Né? Pode mudar o significado da frase. Uma vez, os irmãos devem ter visto aí na televisão, um pastor, acho que lá no norte ou no nordeste, ele leu a Bíblia e ele entendeu que a Bíblia dizia assim, vai e adultera. Né? E aí ele foi e adulterou com a mulher, né? Concordância com o marido, com tudo, né? Porque a Bíblia estava escrito que era para ele ir adulterar. Mas aí o repórter falou, mas peraí, tem uma vírgula aqui. E por causa da vírgula, o significado é outro. O significado é vai até a adúltera, né? Não é ir, vai e adultera. A vírgula deu outro significado. Então, Deus não permite nenhuma vírgula que mude o significado totalmente, que traga outro significado. Deus não permite. Entendeu? Então, ele tem as maneiras dele de proteger a palavra. Né? E ele já protegeu essa palavra por 3.000 e acho que 3.300 anos. Né? 3.300 anos. Né? As profecias, irmãos, sobre Jesus. A gente fala só sobre Jesus, as profecias do Velho Testamento são muitas, mas só sobre Jesus, os estudiosos dizem que são mais de 300. Né? E as profecias do Velho Testamento, elas não eram igual às profecias de hoje. As profecias do Velho Testamento, elas eram assim, totalmente improváveis. Totalmente improváveis. Não era assim, Deus está me falando que vai abrir uma porta. Aí, na hora da saída, o Davi abre o portão lá para você passar, pronto, já abriu a porta. Aí não tem jeito, né? Entendeu? Deus está me falando que tem um irmão aqui com dor de cabeça. Aqui hoje tem pouca gente, né? Vem mais de manhã, ultimamente está vindo mais sempre de manhã. Mas olha, mesmo com essa pouquinha de gente, bem provável que tenha pelo menos um aqui com dor de cabeça, que é uma coisa muito comum. Agora, se tiver umas 200, 300 pessoas, aí é certeza absoluta ter pelo menos 10. Mas o profeta fala, não, você aí que está com dor de cabeça. Pelo amor de Deus. Essa é a profecia de hoje, o povo brincando com Deus, né? O povo brincando com Deus. Né? As profecias do Velho Testamento não estava ninguém brincando com Deus, não. Elas eram totalmente improváveis. Né? A começar pela essa profecia aqui, ó. Essa profecia aqui, sobre Jesus. Salmo 34, 20. Preservaram-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. E João 19, 36 diz assim, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Né? Toda a Escritura se cumpre. Né? Jesus falou para ele, você veio para desfazer a lei? Não, eu vim para cumprir a lei. Né? Tudo que Jesus veio e fez, estava tudo escrito na lei. Como que você pode fazer uma profecia? Que você pode fazer uma profecia que não tem fundamento nenhum. Se eu disser para um jovem desse aqui, você vai ter uma família bonita, um bocado de filho, a chance de eu acertar é quanto? 70%, 80% de chance de acertar.
70% chance de acertar. Mas se eu pegar uma senhorinha bem idosa aqui, não tem muitas, mas se eu pegar uma senhorinha bem idosa aqui, né? Como a Sara, mulher de Abraão, a Sara, não é a Sara aqui que está grávida aqui, abençoada a nossa Sarinha, mas a Sara, mulher de Abraão, né? Que tinha quase 100 anos, né? Falando, não, você vai ter um filho. Quer dizer, é o improvável do improvável. Tudo aconteceu do jeitinho que as Escrituras dizem, entendeu? Então eu digo uma coisa: se você estudar as Escrituras e ainda continuar tendo dúvida se ela é a palavra de Deus, merece apanhar de vara. Merece apanhar de vara, porque se estudar a Bíblia, é óbvio que, entendeu? Que ela é a palavra de Deus, que ela é perfeita e que ela se cumpre, porque ela tem se cumprido, ela tem se provado que ela é verdadeira, que ela se cumpre. Ela tem se provado. Mais de 300 profecias sobre Jesus, todas se cumpriram, fora as outras que não é sobre Jesus, né? Ninguém consegue encontrar um defeito na Bíblia, um defeito, um erro mesmo, uma contradição real. Ninguém consegue encontrar, nunca ninguém conseguiu encontrar até hoje. Preservada, a Bíblia foi preservada por aproximadamente 3.300 anos. Os primeiros escritos já têm 3.300 anos. Mas tem sempre aquela pergunta que me fazem também: pastor, e a Bíblia católica? Católico não é crente, católico não é povo de Deus, católico não é salvo, católico não é. Católico precisa se converter, ele precisa se salvar. Assim como eu era católico, ajudava o padre lá e tudo direitinho, tive que um dia me converter para conhecer a Jesus, né? A Bíblia católica, os católicos acrescentaram, faz acho que 100 e poucos anos, em torno de 150 anos, que eles acrescentaram acho que mais 7 livros. Entendeu? E esses livros que eles acrescentaram são livros que de repente não são falsos, não são livros ruins, mas não foram considerados perfeitos. E eu sei que muitos crentes acham que nos tempos bíblicos foram escritos 66 livros. Não, irmãos, foram escritos 3, 4, 5, 10, 20 mil, 30, 40 mil livros. Naquela época já. Já tinha muitos livros. Inclusive, parece que livro de Apocalipse tinha uns 30, 40. Né? Livro de... Tem um outro livro aí da Bíblia, esqueci qual deles que parece que tinha muitas versões, 100 e não sei quantos, né, escritos. Né? Por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem também, Jesus, por exemplo, era um nome comum. Tinha muita gente em Israel que chamava Jesus, sabia? Né? Era um nome comum, tipo para nós aqui hoje, Paulo, Pedro, João, era um nome comum. Então, e tem até a Bíblia cita até o nome de um Jesus lá, que não era um Jesus Salvador. Tem até na Bíblia. Né? Era um outro Jesus que tinha lá. Né? Assim como Judas também tinha mais um, tem até o livro de Judas aqui. Uma vez alguém me perguntou: poxa, mas o Judas escreveu o livro, ele não era tal. Eu falei: irmão, aquele lá não é o Judas traidor, não, um outro Judas. Um Judas gente boa, um homem de Deus. É o outro Judas. Né? Então, irmãos, os católicos acrescentaram esses livros. Inclusive, tem eu estava vendo um vídeo de um pastor, que eu esqueço o nome dele, que inclusive diz que tem um livro, que o livro era muito bom, que quando foi para escolher os livros da Bíblia, os que são inspirados, esse livro estava cotado também. Ele estava tudo certinho. Mas num lugar lá, falou que Jesus ressuscitou o passarinho. Pronto, ele já foi descartado esse livro. Você entendeu? Já foi descartado porque isso não foi considerado um livro inspirado por Deus. Porque como Jesus ressuscitou o passarinho, se o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos e quando ele era criança ia ressuscitar o passarinho, né? O ministério dele, isso não bate com o que os outros apóstolos ensinaram. Entendeu? Então, o que acontece? Então, seria mais ou menos o seguinte: um livro, de repente, que era bom o livro, mas não era perfeito.
Não foi considerado inspirado totalmente por Deus. Seria mais ou menos o seguinte, por exemplo, o pastor Rodrigo tem alguns livros escritos. O livro dele não é ruim, se você ler o livro dele vai te ajudar na fé, vai fazer você melhorar. Não é ruim, mas não é perfeito, não dá para canonizar. Você entendeu? Então, muitos livros foram escritos no tempo de Jesus. E não significa que eram falsos, que estavam um monte de baboseira. Não, muitos deles, até em livros bons, contavam a história ali, mas não eram considerados perfeitos. Entendeu? Então, os apóstolos, né, eles fecharam o cano ali, né, não só os apóstolos, o povo santo daquela época, né, fecharam o cano ali com aqueles 66 livros, e não tem mais como acrescentar nada, porque eles não encontraram mais livros que fossem considerados, né, inspirados por Deus. Foi só isso, pronto, e acabou. Né? Pronto, e acabou. Por isso que, né, por isso que nós dissemos o seguinte, que eu sempre digo para os irmãos, não existe nada novo, né? Se aparecer um anjo do céu, como a Bíblia diz, apóstolo Paulo, se aparecer um anjo do céu trazendo alguma coisa nova, diferente do que está escrito, esse anjo não vem da parte de Deus, é um demônio. Entendeu? É anátema, é maldição. Por quê? Porque não tem nada novo debaixo do céu. Tudo que tinha que deixar para nós escrito, para nossa instrução, já está escrito nas escrituras sagradas. Entendeu? Então nós não tem que buscar profecia, nós não tem que buscar sonho, falar com Deus e não. Nós temos que buscar isso aqui. Se Deus quiser falar com a gente de alguma maneira que não seja isso aqui, Ele vai falar no dia que Ele quiser, quando Ele quiser, Ele vai falar. Porque Ele pode. Entendeu? Mas nós não temos que buscar essas coisas. Então, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Mas você quer ouvir a voz de Deus em voz audível, alta? Leia a Bíblia em voz alta. Entendeu? A Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é a palavra de Deus, ela é Deus. Eu vou ler aqui um texto que eu acho que eu pulei aqui, que eu não li. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. 1 João, no segundo princípio aqui. Deus e a palavra, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a palavra são a mesma coisa. O Pai, Filho e o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa. E a palavra, no certo sentido, é a mesma coisa. Por quê? Porque Ele é o que Ele diz ser. Eu posso dizer uma coisa e ser outra. Você pode dizer uma coisa e ser outra. Mas Deus não. Ele é o que Ele disse, Ele é. Entendeu? Então, a palavra de Deus é a palavra. Olha aqui, João 1. No princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Né? E o verbo era Deus, a Bíblia diz. Né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele se fez carne, a gente foi estudando lá o resto. Né? Ele se fez carne, habitou entre nós. Quem que era? O verbo. O verbo era a palavra. Jesus e a palavra é a mesma coisa. Antes era só o verbo, era a palavra, porque Jesus não tinha vindo aí. Depois ele veio em carne e osso. Não. Agora tem o verbo, tem a palavra e tem o Jesus em carne e osso também. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Então Deus, Ele é o que Ele diz ser. A Bíblia é a palavra, a Bíblia é perfeita. Por quê? Porque Deus é perfeito. E Ele é a palavra de Deus. Então tudo que nós precisamos saber está aqui. Por isso nós temos que estudar a palavra, irmãos. Tem que estudar a palavra. Entendeu? Lê a Bíblia. Eu tenho dificuldade de ler. Põe um videozinho de um pastor pregando lá, tá bom também. Você aprende também essa Bíblia. Se ele está pregando a Bíblia também. Né? Às vezes, né, a pessoa vai lá ler a Bíblia, tem muita dificuldade de entender, ela desanima, é difícil ela conseguir perseverar. Então põe um videozinho de um pastor também. Entendeu? Hoje a gente tem essa facilidade. Antigamente não tinha. Hoje tem. Mas tem que ver que tipo de pastor você está ouvindo também. Né? Tem que ver. Ou ouve os pastores da Resgatar, ou então, de repente, tome cuidado. Posso ouvir aquele tal pastor? Pode, né? Porque hoje está difícil, viu? Né? Até aqueles pastores melhores, que pregam bem, que a gente considera tudo, dão umas ratazinhas, né? Mas aí, se a gente for também achar uns perfeitos, a gente também não é, e aí também não dá certo. Então a gente, né? As coisinhas lá. O que eu mais gosto, que eu mais ouço é
Pastor Augusto Nicodemos. Mas tem umas coisinhas que falam umas horas lá que eu falo, isso aí. Como que um homem tão sábio, como que um homem tão sabido, como que um homem que, né, tem hora que ele está pregando lá e eu fico pensando, ai meu Deus, se eu viver 200 anos eu não ia conseguir saber tanto igual esse homem sabe. Como esse homem sabe, eu fico tão admirado com ele, como que ele pode saber tanto? Ele é pastor desde novinho, né? É muito inteligente, fez faculdade não sei do que, pós-graduação em Harvard, não sei mais o que, entendeu? Né? E o homem sabe muito mesmo. Mas ainda fala umas coisas que fala, mas está tão errado isso aí, está tão fácil para ver que isso aí está errado na Bíblia. Parece que Deus também permite essas coisas para a gente não ficar idolatrando o cara, né? Não são muitas, não. Eu gosto bastante dele, confio bastante. Mas tem umas coisinhas ali que falam, mas meu Deus, é tão fácil de ver que isso aí está errado e ele acredita. Vou fazer o quê? Eu tenho por mim que isso aí Deus permite, que é para a gente não ficar idolatrando mesmo. Né? Para ver que perfeito é só Deus e a sua palavra. Né? Perfeito é só Deus e a sua palavra. Então o que acontece? Então, se você for ler, por exemplo, um livro do pastor Rodrigo Mocelin, se você for ler um livro do Augusto Nicodemos, então o que acontece? Você é bom? Você vai aprender coisas boas. Mas você tem que saber que aquilo ali não é infalível. Pode ser que tenha uma coisinha ali que não esteja certo, né? Mas você vai aprender coisas boas, vai te ajudar, né? Mas não é perfeito, é só a palavra. A palavra de Deus é perfeita e ela tem tudo o que nós precisamos. Mas se ela tem tudo o que nós precisamos, então eu não preciso ler outro livro, nada. O problema é esse, né? Ela tem tudo que você precisa, mas você tem tempo, você tem disposição, você tem idade para aprender, estudar ela, igual o Nicodemos estudou? Não tem? Então procure aprender um pouquinho com ele, que ele já está de cabelinho branco, já tem 70 anos, fez 70 agora esses dias, né? E ele tem quase 50 de ministério, e só vive fazendo isso, né? Tem um chamado para isso, então você aprende um pouquinho com ele, né? A Bíblia é perfeita, tem tudo que nós precisamos. O problema é que você entender sozinho ali vai ser difícil, não é muito fácil. E esse Augusto Nicodemo também não aprendeu sozinho, ele também aprendeu com outros. Essa que é a questão, né? Ele sabe muito, mas quando ele era mais novo ele aprendeu com outros. E talvez aprenda até hoje ainda. A coisa mais preciosa que nós temos é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Para encerrar, uma vez eu vi um pastor testemunhando, eu não me lembro que país que é, mas num desses países aí que é comunismo, né, que é proibido ter Bíblia, essas coisas, né? Então, o pastor ele conseguiu uma Bíblia. Sabe o que ele fez? Ele rasgou todas as folhas da Bíblia que ele conseguiu e distribuiu uma folha para cada membro da igreja. Entendeu? Porque ele falou, se a gente essa Bíblia ficar só num lugar, se eles pegarem a gente, eles vão levar tudo que nós temos. Toda a nossa riqueza. Né? Toda a nossa riqueza. Entendeu? Então é mais ou menos quando você tiver... se tiver 3 barras de ouro, e você não põe as 3 no mesmo lugar. Você põe um no quarto, outro no teto lá, outro na cozinha. Se o ladrão vier, ele leva uma só. Né? Mais ou menos isso. Ele distribuiu uma folha para cada membro. Para um dia um comunismo viesse, descobrisse que eles tinham a palavra, não ia conseguir levar todas as folhas, já tinha se espalhado, eles não iam conseguir. De tempos em tempos, aqueles trocavam de folha. Um passava a folha dele para o outro passava a folha para o outro. Para eles irem estudando a Bíblia. Com uma Bíblia só. Os caras só têm uma Bíblia. E o pastor rasga, dá uma folha para cada um. E eles ficam trocando, lendo a Bíblia para estudar. Nós temos a Bíblia aqui. Você pode escolher a versão que você quer. Entendeu? E a gente não estuda. Os caras rasgam a folha da Bíblia, dá um pastor, uma folha para cada um, para poder todo mundo conseguir estudar um pouquinho da Bíblia, e também para não, né, se o comunismo viesse, não perder a Bíblia toda, ele perdia só partes, né, porque outras partes já estavam espalhadas, não tinha como perder. Então, por os 2 motivos, e outro motivo, porque todos pudessem ler um pouco da Bíblia, entendeu?
Mas tem um outro país aí, que eu vi uma vez, faz muito tempo, o pastor Josué Orion, ele era até lá da minha terra, gaúcho ele, né? Que era proibido Bíblia também, e eles só tinham uma. E os irmãos queriam ler a Bíblia. Aí como é que fazia? Fazia uma fila enorme. E cada um tinha direito de chegar na frente e ler um versículo, e tinha que ser rápido. Se você fosse lá e lesse um versículo e tivesse rápido, já tinha gente apertando ali atrás, está chegando minha vez, eu quero ler também. Aquela fila enorme, gigante, ninguém não conseguia ler 2 versículos. Se você lesse 2, quem estava atrás já te catucava. Não, é a minha vez agora, de ler a Bíblia. E nós temos a Bíblia aqui, em várias versões, temos na internet, temos no papel, temos no celular, e a gente não lê. Irmão, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a palavra, não é só ler a Bíblia, estudar a palavra. Você pode ler a Bíblia, ouvir um vídeo e tal, estudar a palavra, estudar, buscar o conhecimento bíblico, entendeu? Precisamos de oração, mas precisamos também de conhecer a palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem não conhece a Bíblia direito, não tem o entendimento correto da Bíblia, entendeu? E às vezes você pode ler lá a Bíblia e você não entende, mas você não entende agora, mas um dia você vai entender. O Espírito Santo um dia vai te dar um entendimento se você insistir. Entendeu? Você acha que esses grandes pastores de hoje, quando eles começaram, você acha que eles liam a Bíblia lá e entendiam tudo? Você acha que o pastor Rodrigo, quando ele tinha 17, 18 anos, ele ia lá, lia a Bíblia e entendia tudo? Não entendia nada. Mas por que hoje ele entende? Porque quando ele não entendia nada, ele insistiu e continuou lendo. Aonde tem a pregação verdadeira da palavra, onde tem a leitura da palavra, onde tem oração de verdade e principalmente o ensinamento correto, as pessoas mudam de vida, elas se libertam, elas não são mais enganadas, as famílias são transformadas, a igreja é forte, as famílias são fortes, porque a única coisa que pode fortalecer a sua casa, a sua família, o seu lar, que pode gerar vida, que pode te salvar, é só a Bíblia, é só a palavra de Deus, só. Por isso que nós não ficamos fazendo teatro, por isso que nós não ficamos fazendo muita firula aqui na frente, não. Quando nós começamos a resgatar aqui em Moreira, eu, a Carol e mais 2 casais, tinha um casal da minha igreja antiga, da igreja antiga. Gostava muito da gente e eles, o sonho deles era sair da igreja lá e ir para a nossa. Mas se o sonho deles era sair e ir para a nossa, por que eles não foram? Sabe por que eles não foram? Porque eles tinham 2 filhos adolescentes. Ele falou assim, o pastor Valmir vai começar do zero, 2 casais, e os meus filhos não vai ter jovem na igreja. E a igreja daqui que eu entreguei aqui, tinha uns quase 50 jovens, entendeu? Aí eles não foram por causa dos jovens, porque tinha 50 jovens aqui. E para ir para a nossa igreja, na nossa igreja não tinha nenhum jovem. Era eu, a Carolina e mais 2 casais. Por isso eles não foram. Sabe, os 2 filhos deles hoje já são adultos, sabe onde estão? Fora da igreja, os 2. Quem vai manter o seu filho na igreja, não é um monte de jovem amiguinho na igreja, não. Eu não estou dizendo que é errado ter amigo na igreja, é bom, é legal. Mas isso não é o que vai manter o seu filho na igreja, não. Não é teatro, não é louvor, não é nada, não. O que vai manter o seu filho na igreja, quando ele estiver na faculdade, quando ele for adulto, quando for, é a palavra de Deus. É a palavra, é a pregação da palavra, é o conhecimento das santas escrituras. É isso aí que vai manter ele crente. Vamos ficar de pé.